Oi, eu sou o Fábio e esse é o Coisas de TV, o canal que está aqui em meio a uma onda de calor para falar sobre teorias que estão rolando na cabeça dos espectadores de Família é Tudo. Está sendo exibida a nova novela da Sete, Família é Tudo, de Daniel Ortiz, e com algumas semanas de novela eu já posso falar que eu estou gostando bastante, estou acompanhando religiosamente, mas aguardem que vamos ter ainda um vídeo aqui no canal em que eu e Larissa vamos se reunir para fazer um balanço inicial dessa novela. Enquanto esse dia não chega, eu vim aqui para quê? Para falar sobre teorias. Porque, embora seja uma novela bem simples até, história de, sei lá, uma avó que supostamente faleceu e que deixou seus 5 netos com a missão de eles morarem numa mesma casa e cuidarem juntos da empresa da família, a novela tem algumas nuances que podem ou não ser exploradas pelo autor. Então nesse vídeo o que eu vou fazer? Eu vou reunir as principais teorias que os fãs estão fazendo de coisas que vão ser reveladas mais pra frente, coisas de bastidor da novela. E aí eu vou falar se é possível ou não que aquilo venha a acontecer de verdade. Bem, o vídeo vai ser basicamente sobre 3 tópicos diferentes e vamos ter a minutagem aí embaixo na barra do vídeo. Então se você não quer ver alguma delas, é só você pular para a próxima. As 3 na ordem serão: vou falar sobre a teoria da Electra, personagem da Juliana Paiva, ser vilã, a teoria de Daniel Ortiz ter plagiado Betty a Feia com a trama da Lupita, personagem da Daphne Bozasky, e também vou falar, claro, o que aconteceu com a vovó Frida, começando com a teoria da Electra, personagem da Juliana Paiva, que ela é uma dos 5 netos da vovó Frida, né, personagem da Lete Salles, que desapareceu nesse começo de novela. E temos um perfil da personagem, ela é uma ex-estudante de medicina e ela é acusada de ter esfaqueado o Luca, que é o personagem do Jaime Matarazzo, que não tá muito bem nessa novela. Até agora, a gente sabe que ela estava na cadeia, ela saiu da cadeia, e nós vimos apenas a cena da descoberta dela com o namorado esfaqueado. E ela meio que acorda e vê aquilo, e a gente não faz ideia do que aconteceu antes. A Electra diz que ela não fez nada. O grande mistério que vai ser desenvolvido nos próximos meses vai ser o que aconteceu de verdade e se foi uma armação, quem causou essa armação. Temos aí a personagem da Rafa Kalimann como Jéssica. Eu esqueci o nome. Vou pesquisar aqui. Jéssica, acertei. Volta tudo. Caso ela não tenha esfaqueado o namorado, fica a dúvida, afinal, quem que esfaqueou o coitado? Temos, correndo por fora, a Jéssica, personagem da Rafa Kalimann, que pode ter feito aquilo para conseguir ficar junto com o boy que ela queria. Pesquisando sobre esse tópico, eu encontrei uma matéria lá do Notícias da TV, em que eles também conversam sobre essa teoria, e eles trazem uma informação que eu não sabia. O pessoal do Notícias da TV, eles têm acesso à sinopse das novelas, que é o documento que o autor manda para as emissoras para ter a ideia aprovada ou não. Normalmente, tem autor que conta a história inteira da novela, tem autor que conta só uma premissa, e aí a Globo vai avaliar se aprova ou não fazer aquela novela. E claro, aquilo lá não é escrito em pedra. No meio do negócio, dá pra ressuscitar uma pessoa que morreu, né? Valci já fez isso em Terra e Paixão. O Notícias da TV teve acesso à primeira sinopse de Família é Tudo, na época que ainda se chamava A Vovó Sumiu, e o perfil da Electra era um pouco diferente do que a gente está tendo hoje. Porque, segundo eles, a Electra é descrita como uma jovem viciada em drogas. Daniel Ortiz, o que você estava tentando fazer? E ainda segundo essa primeira sinopse, a Frida tentava constantemente internar a Electra por causa do seu problema com drogas. A história dela ser presa e tudo mais foi mantida nessa trama. Então temos isso. Originalmente, o perfil da Electra já era meio controverso. Aí vai o autor deu uma minimizada, é uma novela da Sete, né? Não pode ser uma coisa tão chocante assim. Então aí, só que a Electra é um pouco estranha e os internautas perceberam isso. Perceba que ela só usa roupas de tons muito escuros. Ela tá sempre andando de preto, com roupas muito escuras. Lembra muito, inclusive, o padrão de cor da Catarina, que é também a personagem da Lete Salles, que é a tia-avó malvada deles. E ó, dica de caracterização básica de novela. Se você vê um personagem usando tons escuros, ele pode ser um vilão que está tentando esconder essas coisas. Isso aconteceu trocentas vezes. O Félix de Amor à Vida, por exemplo, só usava roupas de tons escuros quando ele era vilão da novela. Depois ele começou a usar roupas mais claras. Então é isso, gente. Personagem usando roupa de tom escuro na novela, você já abre o olho que pode ser um vilão. Ou pode ser o Pyong Lee, que segue aquela filosofia doida lá de que, ai meu Deus, vamos usar sempre roupa de mesmo tom, porque aí a gente economiza tempo na hora de escolher. Uma babaquice que inventaram. Ou então pode ser o Comendador também de Império, que também era vilão, então,
enfim, tá por aí. Agora a dúvida que fica, tem chance disso acontecer? Da Elektra ser uma vilã na história? Tem. Mas acho que não vai rolar. Essa realmente seria uma virada interessante. E como a gente sabe, a novela fica meses no ar. Então se lá no meio se descobre que a Elektra realmente causou essa tentativa de assassinato no Luca, então aí a trama tem uma virada, as coisas mudam. Então aí o autor pode desenvolver outras coisas, enrolar mais a história por mais alguns meses. Embora fosse legal, eu não acho que Daniel Ortiz vá fazer isso. Porque não é do feitio do autor, que ele é especializado em fazer novelas da Sete, fazer personagens cinzas. Aqueles personagens mais dúbios, sabe? E o outro agravante para isso não acontecer é que, se Elektra for a vilã da história, a mocinha tem que ser a Jéssica, a personagem da Rafa Kalimann. E eu não acho que Rafa Kalimann tem capacidade cênica e artística de ser uma mocinha de novela, né? Os atores vivem falando, é uma delícia fazer vilão, mas vilão pode ser um pouco mais fácil quando a pessoa é limitada. Até a Jade Picon fez uma vilã, né? A Chiara Picon dela era uma vilãzinha. Porque você fica lá com uma cara de paisagem, você fala umas frases prontas, beleza, as pessoas já estão comprando. Mocinha exige mais talento da intérprete. E eu acho que a Rafa Kalimann não é capaz de oferecer isso. Ela já não tá conseguindo oferecer como vilã, imagina como mocinha. Mas é aquela coisa, se o Daniel Ortiz achar que isso rende, ele já deixou material para isso poder acontecer. Segunda teoria é de que Daniel Ortiz plagiou Betty a Feia, a criação de Fernando Gaetan, aquele gênio. Uma das histórias secundárias de Família Tudo é a da Lupita, que é a personagem da Daphne Bozaski, que ela é uma guatemalteca, ou seja, ela veio da Guatemala, ela veio para São Paulo para trabalhar aqui porque ela é muito fã de novelas. Por que ela não foi no Rio de Janeiro para morar no Leblon, alguma coisa assim? Não faço ideia. Logo no começo da história, uma vidente lê a mão dela no ônibus lotado e ela sem segurar nos canos, ou seja, ela é muito habilidosa. E aí ela descobre que ela, no trabalho, ela vai ter um amor à primeira vista, que vai ser um olhar impactante, o homem vai ficar olhando de forma impactada para ela. E isso acontece no primeiro dia de trabalho dela, porque o Júpiter, que é o personagem do Thiago Martins, fica embasbacado com a breguice dela, e ela acha que é por amor. Porém, a previsão da vidente também serve, porque quem ficou também bastante encantado foi o Guto, o personagem do Daniel Rangel. Vi algumas pessoas comentando que esse núcleo inteiro é uma cópia descarada de Betty a Feia, que a Globo deveria estar sendo processada pelo espírito de Fernando Gaetan, que deveria cobrar seus royalties e etc. E aí eu sinto informar, gente, que eu acho que não acontecem as coisas dessa forma. Por mais que a gente consiga traçar alguns paralelos, como por exemplo, a Lupita é praticamente a Betty, ou então a Lete, se for considerar a versão a feia mais bela. Temos também o Júpiter, que ele é tipo o Armando do Betty a Feia, e o Fernando da Feia Mais Bela. Inclusive, gostaria de destacar que o Thiago Martins está ótimo nesse papel, e ele tá com uma interpretação que está lembrando muito o Jaime Camil de A Feia Mais Bela. Uma coisa muito exagerada, muito mais exagerada que os demais personagens. Então eu acho que ele pode ter se inspirado mesmo na pessoa, porque é um tipo igual ao do personagem dele. E temos até inclusive a Oxigenada, porque a Ana Hikari faz a Mila, que é o equivalente a Patrícia Fernandes de Betty a Feia ou a Alicia de A Feia Mais Bela. Alice. Errei o nome dela, é Alice. Tá aqui no meu roteiro, falei errado, falei Alice, é Alice. Não me importo, não gosto de A Feia Mais Bela, acho uma novela ruim. Assista a original Betty a Feia, tem no Prime Video. Embora dê pra traçar esses paralelos e umas coisas semelhantes, não é tão semelhante a ponto de ser um plágio. Ela não é feia, ela se veste diferente do que as outras pessoas se vestem por aqui, então, enfim. E tem a questão tem outros personagens aí que compõem que não fazem parte da história original. Então, acho, por enquanto, que é apenas uma homenagem ao clássico da gata borralheira, sabe? Tipo, a menina que tá lá, não sei o que, de repente vai ter um glow up e enfim vai ser disputada pelo patrão. E assim, gente, esses clichês são mais velhos que andar pra frente, então controla a emoção aí. Antes da gente ir pra próxima teoria, que é a respeito da vovó Frida, vou falar que nós temos um clube de membros aqui no canal, você pode encontrar mais informações aí embaixo na descrição do vídeo. Se você fizer parte do Plano Maneco, você tem acesso aos vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários, temos novos stickers inclusive, e também 2 vídeos extras todos os meses, vídeos são maiores. Recentemente a gente fez um react do Romeu e Julieta da Hebe e do Golias de 2003, ficou muito divertido.
que aqui tem café no bule! Gente, todos eles poderiam trabalhar na novela da Glória Pérez melhor do que todos os influenciadores que ela já contratou. E também, se você fizer parte do Plano Maneco, você pode participar de algumas gravações que nós fazemos com os membros, que eles podem ir comentando e os comentários aparecem na tela. Esses vídeos saem futuramente depois em forma editada para todo mundo, mas para participar você tem que fazer parte do Clube de Membros. E também tem um jornal no fim do mês, que todo mundo do Clube de Membros do Plano Valseiro e do Plano Maneco pode participar. E por fim, a terceira teoria que eu vou discutir aqui são as coisas que podem ter acontecido com a Frida, a personagem da Arlete Salles, que originalmente a novela se chama A Vovó Sumiu, que tem a ver com o que aconteceu com essa personagem. Pra você que não viu essa novela, quer acompanhar depois de ver que eu gostei, enfim, e não sabe o que tá acontecendo, é o seguinte. A Frida foi comemorar seu aniversário num cruzeiro, e foi com ela a Catarina, sua irmã gêmea, e o Hans, que é o sobrinho dela, personagem do Rafael Logan. No meio de uma festa fantasia, acontece uma tempestade, e aí o negócio começa a balançar ali. Aí tem um momento que a Frida sai do negócio de festa e vai pra parte do converse. Nisso começa a ter uma tempestade, chuva forte, etc. E ela fica prestes a cair, ela fica lá segurando a moretinha lá que a Kate Winslet estava segurando no Titanic. E aí nisso ela começa a gritar, Hans, me ajuda, dá um negócio aí pra me puxar de volta. E o Hans fica meio longe, apenas observando, e ele não toma nenhuma atitude. O Hans estava sozinho porque ele tinha deixado a Catarina no quarto dela. Então ela tá lá balançando enquanto tá rolando as coisas. Acaba a tempestade, o Hans volta pro quarto da Catarina e ele conta que ele ajudou a Frida e levou a Frida até o quarto dela. E é isso, aí acaba a história. Porque no dia seguinte eles saem do navio e a Frida simplesmente não aparece. Eles saem revirando o navio inteiro e não encontram a Frida. Ela é dada como desaparecida. Eles falam que ela pode ter caído no mar. Quais são as teorias que nós temos a respeito do desaparecimento da Frida? Temos 4 alternativas possíveis que podem ter acontecido nesse dia e provavelmente o autor vai pegar uma dessas alternativas, então é bom ficar de olho. A alternativa número 1. A Frida caiu no mar e o Hans não ajudou. Isso a gente viu, o Hans não pegou o negócio para tentar pescar a tia dele, então ela pode ter caído no mar. Caindo no mar, ela pode tanto ter morrido, que seria uma coisa muito sombria, uma novela das 7, mas ela pode também ter sobrevivido de alguma forma, se agarrado a um bote, a um pedaço de madeira, sei lá o que. E ela pode ter ido parar, por exemplo, numa ilha deserta. Vamos lembrar que em Haja Coração, a personagem da Grace Gianoukas também foi dada como morta e na verdade ela estava numa ilha deserta com um pescador parrudo gostoso lá que ela começou a adotar e começou a ter a tiracola. A segunda alternativa diz que o Hans, na verdade, ajudou a Frida. Então, a gente não vê essa cena, mas ele pode ter ajudado a véia. E aí, o que justifica o suposto sumiço? A Frida pode ter falado pro Hans, Hans, tenho uma ideia para tentar unir os meus netos, eu quero que você me ajude. E ela pode ter oferecido alguma vantagem para ele, na verdade o Hans pode ser bonzinho, enfim. Porque é muito dúbio, o Hans nunca diz realmente o que aconteceu naquele dia pra ninguém, nem pra Catarina, mãe dele, nem pra Mila, que é com quem ele tem um pequeno affair. Já levantaram que ele pode ter matado a Frida, que ele pode... Enfim, ele não fala nada. Isso pode ser porque o personagem está guardando segredo, ou porque o Daniel Ortiz ainda não sabe o que vai fazer nessa história. Então fiquem de olho aí, que pode acontecer qualquer coisa. Nesse caso, então, a Frida pode estar escondida em algum lugar e o Hans está propositalmente atormentando esses netos para fazer com que eles se unam mais. Essa teoria aqui eu acho bastante doida, eu acho que é bem provável, mas dizem que a Catarina e a Frida podem ter trocado de lugar no dia daquela festa. Ou seja, quem quase caiu foi a Catarina e quem estava com o Hans é a Frida. Essa teoria meio mulher de areia diz que é a Catarina que morreu e a Frida tá viva fingindo que é a Catarina. Eu não acho que faz sentido essa teoria, porque vimos muitas cenas da Catarina sozinha e ela parece agir como a Catarina. Quando ela ficou lá no quarto, ela não estava com um olhar misterioso e fingindo alguma coisa. Ela parecia a Catarina mesmo. Então, acho difícil que tenha acontecido isso. E claro, isso aqui tudo pode ser tanto aí no caso a Catarina, fingindo que era a Frida, pode ter morrido, pode ter desaparecido, enfim. Você aplica as outras teorias nessa história também. E a outra teoria que também é bastante possível é que na verdade a Frida pediu ajuda para Catarina e não para o Hans. Então aí elas podem ter trocado de lugar propositalmente já para fingir um desaparecimento para tentar fazer com que os netos se unam. Ou seja, uma teoria diz que a Frida pediu ajuda para o Hans
E a outra teoria diz que a Frida pediu ajuda para a Catarina. Também podemos contar que ela pode ter pedido ajuda para os dois. A gente não sabe o que pode ter acontecido, mas isso pode ter rolado. Dessas teorias aqui, qual que eu acho mais provável? Eu acho tanto provável a que a Frida caiu do barco, conseguiu sobreviver e vai aparecer de novo, quanto a teoria de que ela pediu ajuda ao Hans para conseguir fazer alguma coisa. As duas eu acho que estão bastante coerentes e o autor consegue encaixar de acordo com a forma como os personagens agem durante a novela. Se for algo além disso, vou aplaudir Daniel Ortiz, porque é realmente um negócio que eu não esperava. Então são essas as principais teorias que estão rolando a respeito de Família é Tudo, a atual novela da 7. Então aí você escolhe que lado você vai querer acreditar. Eu acho que a Electra não é vilã. Eu acho que a Frida pediu ajuda pro Hans pra tentar atormentar os netos. Mas qualquer outra coisa que o Daniel Ortiz for fazer nessa história, eu tô aceitando, exceto a Rafa Kalimann protagonista. Eu não quero não, gente. Ignora essa ideia, Daniel. Mas estou gostando da novela, estou acompanhando, então gostaria de saber de vocês. O que vocês estão achando? Qual a teoria de vocês a respeito do sumiço da véia? Se a Electra é sim vilão ou não? Se a Globo deveria ser processada pela família do Fernando Gaetan? Então conta aí nos comentários. Não se esquece também de seguir a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E é isso. Até mais, gente. Até o próximo vídeo e tchau. Cozinha devagar, menino, se eu cair eu quebro minha clavícula. A vovó sumiu?